Inteligentes, sociáveis, elegantes, brincalhões, safadinhos. Eu sou Emanuel Aguilera e você está vendo... Bisbilhotar o mundo, pura curiosidade, interesse, novidade, raridade, curiar. Animais, minerais, células, cereais e muito mais nesse canal você vai se viciar. Mundoleiral! Esses belos cetáceos são constantemente alvos de estudos, pois despertam muita admiração. Um caso muito curioso que aconteceu no ano passado foi com uma toninha, que ao ser capturada na China parecia chorar. Felizmente um casal conseguiu resgatar o cetáceo e devolvê-lo ao mar. Agora, animais podem realmente chorar? A resposta é sim. Não necessariamente há lágrimas, porém o choro pode ser percebido através das vibrações que são feitas quando o animal está triste. E isso nos leva a um dos tópicos que falaremos neste vídeo. Os golfinhos entendem sua mortalidade e sabem que uma hora ou outra morrerão. Confira agora 8 curiosidades sobre os golfinhos que separamos especialmente para você. Que lindo! Em algum momento, há mais de 40 milhões de anos, esse ancestral da baleia começou a passar tanto tempo na água que se adaptou ao meio, tornando-se totalmente aquático, porém, ainda com a necessidade de buscar oxigênio na superfície, de tempos em tempos. Como você pode conferir nas imagens que estão aparecendo agora, durante o processo de amadurecimento do embrião de um golfinho, os membros posteriores surgem, porém recuam até desaparecerem, já que eles não precisam de pernas para viver no mundo aquático. Na verdade, ter pernas como um artidáctilo. Google, voz do Google, por favor. Na verdade, ter pernas como um artiodactilo, ordem de mamíferos como hipopótamos ou vacas, só atrapalharia o nado do golfinho. Os golfinhos desenvolveram um sistema de comunicação bem único, como assovios, cada qual com o seu, que basicamente são as palavras que eles usam para se comunicar. Além disso, segundo pesquisadores da Universidade Politécnica da Catalunha e da Universidade de Aberdeen, os golfinhos também utilizam da linguagem corporal, quando realizam contatos breves, a chamada Lei da Brevidade, proposta por George K. Zipf. A Lei da Brevidade é a ação do indivíduo buscar a forma mais simples de realizar um contato, algo que gaste menos esforço para ser realizado. Nós, humanos, fazemos isso constantemente quando estamos em contato com outras pessoas. Uma característica muito marcante é a capacidade do golfinho conseguir diferenciar seu amigo através do assovio que ele emite. Mas como assim? Pensa aí, você consegue reconhecer algum amigo só pela sua voz? Se você pensar em qualquer amigo seu agora, você consegue se lembrar da voz dele? Então, os golfinhos também. Há casos de golfinhos que ficaram mais de 20 anos sem ver o outro, mas quando cientistas emularam um assovio gravado, o golfinho reconheceu que aquele era o assovio do seu amigo e começou a assoviar também. E como uma característica da inteligência dos golfinhos, nós podemos destacar que eles são estrategistas excelentes e bastante oportunistas. Para ter a certeza de uma caçada bem sucedida, os golfinhos montam suas estratégias, se adaptando ao local em que vivem e agindo da melhor forma possível para conquistar os seus alimentos, aproveitando cada pequena oportunidade que surge. Um caso que pode ilustrar muito bem o que eu estou falando é uma história do golfinho fêmea Kelly. Após ter sido resgatada e cuidada, Kelly foi ensinada a manter sua piscina sempre limpa. Sempre que ela pegasse o lixo que caía em sua piscina e entregasse para o cuidador, ela ganhava um peixe como recompensa. Então a Kelly percebeu que não importava qual fosse o tamanho do lixo que ela levava, sempre ia ganhar um peixe. Então ela desenvolveu uma estratégia para conseguir mais comida. Olha isso. Quando o papel caía na água, ela pegava e escondia numa pedra no fundo da piscina. Depois cortava um pedaço do papel e entregava aos cuidadores. Depois de ganhar o peixe, ela cortava outro pedaço do papel e dava para os cuidadores de novo. Depois de ganhar mais um peixe, ela cortava de novo o papel e ficava repetindo esse processo até comer bastante. Simplesmente genial, mas a Kelly não parou por aí não. Certa vez, quando uma gaivota caiu na piscina, ela entregou o pássaro para os cuidadores e como recompensa eles deram muitos peixes para ela comer. Aí a Kelly enxergou nisso uma oportunidade de negócio, abriu uma empresa que hoje, não, tô brincando, não abriu empresa nenhuma. Foi quase uma startup. Ela usou um dos peixes que ganhou para atrair outra gaivota para a piscina. Quando o pássaro mordeu a isca, Kelly o capturou e levou o corpo para os cuidadores e obviamente ela ganhou um monte de peixes. Após aprimorar sua técnica incrível, ela ensinou isso para os seus filhos e posteriormente para os outros golfinhos da piscina, aumentando a quantidade de comida que todos eles recebiam. E esse é o nosso próximo tópico.
Na sociedade como um todo, o trabalho em conjunto é essencial para a sobrevivência humana. E nem precisamos ir muito longe para dar um exemplo. Na escola você tem trabalhos que precisam ser feitos em equipe. Na empresa você trabalha com uma equipe. Aqui mesmo, para produzir esse vídeo, temos eu, o editor, o roteirista, que é o mesmo, todo mundo focado em trazer um conteúdo de qualidade para vocês, como esses bastidores do Dublô Planet que vocês estão vendo agora. E caso ainda não tenham assistido, é só clicar no card aqui em cima que tem os links para vocês acompanharem. No mundo dos golfinhos, esse trabalho em equipe não é diferente. O grupo sempre se ajuda na hora de conseguir comida ou se proteger. E sabendo que os golfinhos caçam juntos, nós vamos agora fazer uma viagem para Punta Norte, na Patagônia. As orcas agem em equipe para se alimentar. Em uma janela bem específica do ano, as orcas aproveitam as primeiras aulas de natação dos filhotes de leões marinhos para se alimentarem. Eu sei que pode parecer cruel, mas é a natureza. E antes de continuarmos, você precisa entender que orcas não são baleias. Orcas são golfinhos. São golfinhos sim, os maiores, mas ainda são golfinhos. As orcas nadam juntas para a Argentina e nesse período do ano, elas coordenam ataques, se jogando para fora do mar para abocanhar as suas presas distraídas. Apesar das orcas se alimentarem de mamíferos muito maiores, as outras espécies de golfinhos, eles mantêm uma dieta à base de peixes no geral. Os golfinhos têm uma reputação sólida de serem divertidos, inteligentes e bem sociáveis. Isso tudo é verdade, mas alguns golfinhos podem se mostrar verdadeiros assediadores sexuais e infanticidas. O cientista pesquisador Richard Connor, da Universidade de Massachusetts, junto de colegas pesquisadores, presenciaram grupos de até 14 golfinhos machos durante a época de acasalamento, atacando violentamente uma fêmea fértil em uma baía na Austrália, na década de 80. O assédio era constituído principalmente por perseguição, mordidas e cabeçadas contra o corpo da fêmea. Além disso, uma análise feita em 2004 comprovou um alto índice de indivíduos de linhagem endogâmica, resultando de inúmeras práticas incestuosas. Em 2013, foi também comprovado que um golfinho macho adulto estava atacando um filhote, o que corrobora o infanticídio na sociedade desses mamíferos. Basicamente, um macho adulto mata o filhote de uma fêmea, arremessando ele várias vezes para cima. Assim, a fêmea precisa novamente acasalar para ter outro filhote. E o medo de ter outro filhote assassinado faz as fêmeas terem diversas relações sexuais durante o período de acasalamento, pois assim os machos não saberiam exatamente quem é o pai do filhote e as chances deles tentarem matar o pequeno são menores. E isso nos leva ao próximo tópico. Os golfinhos também ficam tristes quando um semelhante morre. É interessante imaginar que se os golfinhos podem ou não ter consciência da sua mortalidade. O fato é, eles ficam muito tristes quando algum outro golfinho próximo morre. E algumas mães nem sempre conseguem se separar do corpo de seus filhotes. Essa tristeza pode ser tão forte que alguns golfinhos, eles tiram a sua própria vida. Como é o caso do golfinho Peter, que literalmente se apaixonou por uma humana. E é sobre ele que nós vamos falar agora. Caso curioso ocorreu na década de 60, em um projeto liderado pelo neurocientista John Lilly, com o intuito de aproximar seres humanos e golfinhos. Margaret Lovatt fora convidada a ajudar no projeto e ela se empenhou nas tentativas de ensinar inglês ao golfinho Peter. Após algum tempo, durante os experimentos, a jovem Lovatt passou a conviver diariamente com o golfinho, dispondo-se até mesmo a lidar manualmente com os desejos sexuais do Catécio não, cetáceo! Por que eu falo catécio? Não tem nada a ver. Não era sexual pra mim, comentou Lovatt. Infelizmente, o projeto não teve grandes resultados e Peter foi separado de Lovatt. Longe da mulher que cuidou dele, Peter acabou tirando a própria vida. Se você quiser saber mais sobre essa história e muitas outras curiosidades sobre os golfinhos e outras coisas do mundo, é só me seguir lá no Instagram. Em breve eu vou postar mais coisas sobre o golfinho Peter também, certo? E aí, seus cocô miau, qual dessas curiosidades mais chamou a sua atenção? Comenta aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, aproveita para me seguir em todas as minhas outras redes sociais e é muito importante que vocês comentem aqui o que vocês acharam pra gente sempre aprimorar nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um beijo na bunda, até segunda. It's the dream. Conseguiu resgatar os catécio. Por que eu tô falando catécio, né? Catécio é cetáceo. Cetáceo. Em que os jovens leões e infanticidas. Ah, tá.
It's the dream.